Muito boa tarde a todos. Agradecemos pela oportunidade de fazer a apresentação do trabalho intitulado 20 anos UCM, 10 anos UCM na luta contra o SIDA, a institucionalização de um compromisso com uma sociedade em crise. É um artigo que contou com a autoria do professor doutor Padre Michael Kelly, professor na Universidade de Zâmbia, jesuíta, que é uma pessoa muito especial para nós porque inspirou os 10 anos do trabalho contra o SIDA na UCM, e da autoria da doutora Annette Pfeiffer, que vai apresentar a segunda parte deste trabalho, porque ela acompanhou todos os 10 anos deste tempo da luta contra o SIDA. A estrutura do nosso trabalho, contexto, a epidemia e a igreja, o compromisso da UCM, falando do contexto, Moçambique pertence até agora aos 10 países mais afetados pela epidemia de HIV no mundo e ainda Moçambique é o único país subsaariano em que a taxa de mortalidade do SIDA continua a aumentar. Esses são dados de 2013 da ONU-SIDA. A INSIDA, o relatório de 2009, feito aqui em Moçambique, mostrou alta incidência nos jovens universitários. É reconhecido a desigualdade de gênero como uma das raízes da epidemia. HIV é transmitido sexualmente, na maioria dos casos, e assim visto como pecado, e torna-se difícil falar sobre HIV. Estamos também perante o problema da negação e do estigma que constituem barreiras para a testagem e para o tratamento. Falando da relação entre a epidemia e a Igreja. A Igreja Católica segue ao seu fundador Jesus Cristo, em guiar, consolar e curar as pessoas necessitadas. E tem um grande foco na justiça, compaixão e na inclusão de pessoas, neste caso, vivendo com HIV-Sida. A resposta da Igreja à epidemia tem que ser abrangente. Tem que ajudar os não infectados a se manter livres de HIV, assegurar que os infectados têm acesso ao tratamento, providenciar cuidados e suporte aos afetados, combater estigma e discriminação relacionado com HIV e educar o público sobre a doença numa forma relevante. A Igreja, no nosso caso a Igreja Católica, contribui significativamente para quase todas essas áreas. HIV-Sida não é só uma doença, é um problema grave, espiritual e social. Qual é o ponto de vista da Igreja Católica de si mesmo em relação à epidemia? Aqui citamos Fleischer, de um relatório de 2015, de uma pesquisa, onde ele disse que a Igreja Católica parece ter uma alta assistência externa que providencia serviços excelentes de HIV, mas, do outro lado, é relutante a reconhecer que está afetada também como organização. Citando o São Paulo na sua carta aos Coríntios. Como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são um corpo, é o mesmo com Cristo. Parafraseando isso na situação em que nós vivemos no âmbito da epidemia, como muitos membros da Igreja, incluindo positivos, podemos dizer, o corpo de Cristo tem SIDA. A Igreja Católica
já foi dito isso antes, é muito ativa na área de HIV. O padre Michael Kelly devia se tornar mais sensível e sensitiva ao HIV. Qual é a relação entre igreja, universidade e o HIV, a epidemia de HIV? A epidemia de HIV-Sida prejudica o desenvolvimento, é um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento humano, e social e econômico. O investimento da Igreja e das ciências no combate à epidemia manifesta-se em universidades com compromissos fortes para a causa de HIV. Então, Michael Kelly está a nos mostrar e dizer e ensinar, todas as universidades deviam ter um compromisso de luta contra essa epidemia como uma responsabilidade cristã de amor e de cuidado ao próprio. Vou agora dar a palavra à minha colega para falar da luta contra o HIV na UCM. Bem, acaba a mim agora falar um pouco sobre as conquistas que nós em 10 anos conseguimos atingir na UCM. Um grande passo que devemos celebrar hoje também é a integração de disciplina de habilidades de vida no currículo em todas as faculdades. Significa que todos os estudantes dentro da UCM recebem uma formação que é relacionada com HIV, mas não só. Gênero, saúde sexual e reprodutiva e dependências e drogas, entre outras. Essa disciplina está a ser dada no primeiro ano, está a ser avaliado, que é um ponto muito importante porque sabemos que estudantes levam apenas isso a sério, o que é também avaliado. Os créditos que recebem uma outra atividade extracurricular que tem, acho, podemos dizer também muito sucesso, são os nossos núcleos estudantis. Todas as faculdades têm um núcleo de combate ao HIV com o nome de Juntos. Juntos em português, mas os nossos núcleos têm um nome em língua local. Por exemplo, aqui na Beira temos o Tirites na Faculdade de Economia e o Pabodzi na Faculdade de Ciências de Saúde. As ativistas são voluntários de todos os cursos. Usamos uma metodologia interessante e interativa que chamam edutainment. Então, significa, numa forma muito alegre e interativa, discute-se de gênero e drogas. Já 2 vezes tivemos a grande alegria de ter campanhas que abrangeram também toda a Universidade Católica. Tivemos a primeira campanha há 3 anos atrás, com o nome de Direito ao Respeito. E no ano passado, a campanha Diferente, mas Igual. E já posso anunciar que próximo ano vamos ter a nossa terceira campanha. Nessas campanhas, além de atingir os estudantes, também incluímos os docentes e funcionários. Até a reitoria está sempre convidada de participar. Queremos que todos nossos estudantes, docentes, funcionários e dirigentes assumem compromissos pessoais para uma mudança boa, sendo HIV positivo ou HIV negativo. Uma outra grande conquista foram as políticas que acabei de apresentar. As políticas são conhecidas
e foram assinados pelos bispos. Temos uma política sobre HIV, uma outra sobre assédio sexual e a última, lançada no ano passado, sobre o gênero. Ontem entrei um pouco na sala de almoço dos dirigentes e, tristemente, percebi que estavam lá quase apenas homens. Aqui ainda temos um grande desafio. Mas o que conseguimos? Conseguimos ter dentro da reitoria. Temos coordenadores da HIV em cada unidade básica. E esses coordenadores são responsáveis pelos núcleos, devem apoiar. Também temos gabinetes de aconselhamento e testagem em cada unidade básica. E estamos muito felizes e queremos dizer obrigado à reitoria que temos agora também um compromisso financeiro. Recebemos para esse trabalho algum fundo da reitoria e das unidades básicas. Agradecemos isso, mas lamentamos que ainda não é suficiente. Nas perspectivas, escolhemos muitas palavras com I, para todos nós possamos recordar disso. O que achamos que deve ser feito? Quais são os caminhos para frente? Os próximos 20 anos da UCM, onde devemos ir? Nós devemos intensificar e expandir a sensibilização sobre HIV e os temas relacionados, os outros raízes, a desigualdade do gênero, como mencionar um dos grandes, entre outros, as injustiças, metodologias interativas e não palestras como esta em que muitos estão a dormir. Precisamos de ativistas bem treinados que devem fazer o seu trabalho dentro da universidade e nas comunidades. Gostaríamos de entrar nas paróquias. Queremos pedir aos bispos o apoio para tal. Queremos integrar não só o HIV como assunto transversal nos nossos currículos, mas também o gênero e outras injustiças que acho ao longo do tempo podemos desenvolver muito mais e está no nosso artigo, mas o tempo hoje não me permite. Precisamos de novas ideias, novas campanhas, mas também novas metodologias em si, que ainda nós não conhecemos, mas devemos procurar para deixar a nossa mensagem clara para todos. Incluindo o uso das redes sociais, embora essa ideia já não é tão nova. Queremos incluir mais e se calhar os padres e bispos e grupos marginalizados da nossa sociedade, que são vulneráveis em vários aspectos, incluindo em se infectar pelo HIV. Devemos fazer investigação, não só na Faculdade de Ciências de Saúde, mas em todas as faculdades relacionadas ao tema, porque HIV não é um tema da saúde só. Precisamos do apoio institucional de todos vocês aqui presentes e precisamos ainda mais investimentos, não só em valores monetários, mas também em ideias, em apoio e estruturas que mudam a nossa mente. Chegando à conclusão, a pandemia de HIV ainda não está no fim, e esse fim que tanto desejamos não vai ser tão já. Pessoas continuam a se infectar. Em Moçambique, cada dia 40 miúdas, meninas ou jovens, mulheres jovens. Continuam a adoecer pessoas.
Os hospitais são cheios e nós sabemos isso. Adoecem estudantes e docentes. Alguns desses até morrem. Também funcionários, docentes e estudantes da UCM. Ainda muitas pessoas, 60% ao nível da o tratamento antirretroviral. Significa que ainda não estão a testar. E se estão a testar, ainda não vão iniciar do estigma associado com essa doença. Como o bispo Dowling há muito tempo nos ensinou que infelizmente o estigma está enraizado na ideia que HIV está ligado ao sexo. Sexo com muitas pessoas é pecado e por isso logo quem tem SIDA é pecador. Eu acho que é tempo para nós despedirmos dessa ideia. Há muitas pessoas infectadas por HIV que são as esposas mais fiéis que podemos encontrar. Estigmatizar, a pôr um tabu em aspectos muito importantes. O Dom Cláudio ontem chamou-nos a atenção de não pôr coisas embaixo da tapete. Eu acho que HIV e desigualdade de gênero é uma dessas coisas que ainda está a ser posto embaixo da tapete. Isso temos que terminar. Eu acho sim, na Universidade Católica de Moçambique, passos importantes foram feitos e podemos celebrar isso. Mas se a UCM leva o seu lema qualidade e inovação a sério, em todas as vertentes, ainda devemos fazer muito mais. A Igreja Católica e a Universidade devem ser motriz do processo da transformação da sociedade doentia para uma sociedade saudável. Isso da liderança para ter sucesso. E o compromisso deve ser para todos nós, ao nível pessoal e ao nível institucional. Cheguei ao... Achei importante esta celebração de 20 anos da UCM. Não podia passar sem falarmos sobre um grande problema da sociedade moçambicana, que não é a guerra, mas é uma guerra, sim, uma outra guerra, não com armas de fogo, mas o HIV não devemos esquecer. O desenvolvimento não vai andar bem se nós ignorarmos o HIV. Por isso, vamos continuar a lutar e melhorar ainda mais. Muito obrigada.